Salve, salve Piquitos! Sejam muito bem-vindos ao canal Piquito Python. Eu sou o Miquim e nessa aula nós vamos trabalhar com os dicionários em Python. Lembrando que essa é a aula número 6 de uma playlist de 30 vídeos que fazem parte de um curso gratuito de Python para iniciantes. Então se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, recomendo que você clique no card acima para acessar a playlist. Mas se você já assistiu às aulas anteriores, a aula de número 6 começa agora. Bom, basicamente, os dicionários eles são conjuntos de pares de chave-valor. Ou seja, a gente sempre vai ter aqui uma chave e um valor. Mas como que é definido esse dicionário? Primeiro eu vou criar aqui uma variável, né, para receber o nosso dicionário. O dicionário ele é definido aqui com as aspas. Então, se a gente colocar somente itens assim separados por vírgulas, a gente já viu que é um set, né, igual na última aula. Porém, se a gente colocar pares de chave-valor, isso será um dicionário. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que o nosso cliente tem um nome, né? Nome aqui, vou colocar Amanda. Uma idade. Os conjuntos, os pares de chave-valor são separados aqui por vírgula, né? Tem uma idade, aqui a nossa cliente. Vou colocar aqui o número inteiro, então 21. E ela pegou alguns itens que vou passar aqui como uma lista. Então, a nossa lista, o nosso dicionário pode ter um valor que seja uma lista, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, pão. Vou colocar aqui entre aspas, né? Posso pôr aspas simples ou aspas duplas. Então, pão, mussarela e vou colocar aqui um suco. Beleza? Então, se a gente printar aqui a nossa famosa função, print, client, executar aqui o nosso código, a gente vai ver aqui o dicionário. Então a gente tem a chave e o valor, a chave, o valor, e a chave aqui onde o valor é uma lista. Vou colocar aqui, né, o nosso type, type, client, printar aqui, a gente vai ver que é um dicionário, dict. Uma coisa que a gente consegue fazer com o nosso dicionário é acessar aqui através, então, da nossa chave. Um pouco que a gente quer aqui printar somente o nome desse cliente. Então a gente consegue aqui, Amanda, passando assim. Porém, vamos supor aqui que a gente tem aqui a gente quer acessar aqui o telefone, né, da Amanda. Aí ele vai dar aqui um key error pra gente. Ou seja, não tem aqui, né, deu um erro na chave, porque não existe a chave telefone. Então pra gente poder estar acessando aqui um item onde a gente não tem certeza que ele existe, a gente pode fazer dessa forma aqui, usando a função get. Então aqui, client.get, o telefone, se a gente executar, já veio aqui que ele retorna aqui pra gente none. Agora, se fosse uma chave que existe, né, ele vai retornar aqui pra gente Amanda. Então, voltando aqui, telefone, executar, ele só retorna none. Mas a gente também consegue colocar aqui um valor default, caso ele não encontre esse valor. Por exemplo, colocar aqui não existe. Então, se ele tentar dar um get ali no telefone da Amanda, ele vai retornar pra gente aqui que não existe. Agora, caso, vamos pôr a idade aqui, ele queira a idade, como existe, ele vai printar aqui pra gente o 21. Beleza? Agora, para adicionar um valor ao dicionário, a gente consegue fazer dessa forma. A gente passa aqui o nosso dicionário e vamos colocar aqui, por exemplo, telefone. Recebe aqui, vamos pôr 999-999. Então, se a gente der um print aqui agora, vou apagar isso aqui, der um print no nosso client, vai ver que agora ele tem aqui o telefone no final. A gente pode também estar alterando o nome, alterando algum valor dessa mesma forma. Então, se eu colocar aqui nome, por exemplo, e colocar Bruno e mandar printar depois, a gente vai ver que ele alterou aqui o Amanda para Bruno. Outra forma da gente atualizar aqui os valores do nosso dicionário é passando aqui a função update. Então, vou colocar aqui client.update
tem que abrir aqui assim um dicionário. Vamos colocar, por exemplo, pra gente... Eu já vou pegar pronto aqui, na verdade. Vai ser mais rápido. Então aqui, client update. A gente vai atualizar aqui o nome, a idade para 27 e o telefone. No caso aqui, como ele ainda não tem o telefone, ele vai adicionar o telefone. Olha, a gente conseguiu, então, atualizar vários valores ao mesmo tempo. Então, o nome foi para Felipe e a idade para 27. E ainda adicionamos aqui o telefone. Agora, caso a gente queira deletar um valor aqui no nosso dicionário, a gente pode usar aqui a função del. Então, del client. Del client idade. E mandar executar aqui. A função aqui então excluiu a nossa chave e o valor idade. Mas outra forma da gente estar retirando, excluindo um valor do nosso dicionário é com o pop, a função pop, mesmo que a gente viu ali na lista, na última aula. Então pop, eu dou aqui um client.pop idade, por exemplo, entre aspas, né? Então ele vai tirar ali a idade. E o bom da função pop é que a gente consegue colocar aqui, por exemplo, idade, recebe. E aqui eu vou printar também a idade. A gente consegue salvar aqui o valor que a gente deu um pop, né? Porque o pop ele retorna pra gente o que foi excluído. Então ele retornou pra gente o valor aqui da idade, depois que excluiu, né? Excluiu e retornou aqui, salvou o valor que foi excluído pra gente aqui nessa variável. Outras funções que a gente pode usar com o Python aqui são essas aqui. Por exemplo, se a gente quiser saber o tamanho aqui do nosso dicionário. Esse aqui pra gente saber as chaves, né? Client.keys. Pra gente saber quais são as chaves do nosso dicionário. .values, que são os valores. E items, para mostrar tudo. Vou executar aqui então. Olha, o len do client é 2, porque ele ainda está com pop aqui. Vou tirar esse pop. Vou dar um clear. E executar de novo pra gente. Então, olha, tamanho 3, porque tem 1, 2 e 3 chaves, né? Aqui estão as chaves, dict keys, nome, idade e itens. Itens, na verdade. Os valores, né? Amanda, 21, e aqui a nossa lista, que é um valor. E os itens, ele pega então o nome, a chave e o valor pra gente. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Isso facilita pra gente quando a gente quiser, por exemplo, iterar algum dicionário. Então a gente pode fazer dessa forma. Eu ainda vou ensinar, né, sobre o loop for, mas igual na outra aula, eu só vou dar um exemplinho aqui. Então, olha. Então ele funciona da seguinte forma. Para item em client, print o item. Então, para cada item aqui no nosso dicionário, ele vai printar esse item. Então, se a gente executar, olha, nome, idade e keys. E ele printou o quê? Então, ele printou somente as nossas chaves. Se a gente quiser colocar aqui, por exemplo, .values e executar, ele vai printar aqui pra gente só os nossos valores, né? Mas se a gente quiser que os keys também vai dar da mesma forma, vai printar somente as chaves. Mas caso a gente queira aqui pegar todos os valores, né? Chave. Mas caso a gente queira pegar aqui chave e valor, a gente pode colocar client.item. Client.itens, na verdade. E para cada item e valor, vamos colocar assim, na verdade, para cada chave e valor, porque aqui a gente pode colocar o nome que a gente quiser, né? Ele vai salvar aqui, no caso, sempre a chave e o valor nessa ordem. A gente pode printar aqui a chave e o valor. Mas igual eu disse aqui, a gente poderia chamar de banana, bolinha, qualquer coisa. Mas eu vou chamar aqui de chave mesmo para ficar mais intuitivo. Então se a gente executar aqui, ele printa pra gente a chave e o valor. A chave, o valor, a chave e o valor.